Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer esse pão aqui, ó. É bem gostoso, gente, bem fofinho. Ele é feito com fermento natural. Ou ele é conhecido também na cidade aí, na região de vocês, como pão de Cristo, né? Que é feito com aquele fermento natural. É bem facinho, gente, de fazer o pão. Eu tenho aqui vídeo no canal ensinando como fazer o fermento, como fazer a reforma do fermento, e aqui o vídeo ensinando vocês a fazer o pão. Espero que vocês gostem do vídeo, e lembrando que se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro todas as vezes que tiver vídeos novos. E bora lá aprender a fazer esse delicioso pão? Então aqui, pessoal, tá o nosso fermento, tá? Foi feita as 4 reformas, então agora a gente já pode utilizar ele. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esse fermento 500 ml para poder fazer o pão, tá? Por que fala que é pão de Cristo, né? Por a gente repartir. Então, o que a gente vai fazer? Esse fermento, a gente vai dividir ele em 3 partes. Uma parte vai ficar para você e as outras 2 partes você vai doar, tá? Aí, a pessoa que for pegar o fermento, que for receber o fermento, vai ter que fazer essas 4 reformas para poder utilizar ele, tá bom? Como você já fez, né? Você que quer fazer, aí você vai poder utilizar depois das 4 reformas, tá bom? Aí a pessoa que recebeu vai fazer essas 4 reformas para poder utilizar. Então, é aqui o que eu vou fazer. Então, vai ser mais ou menos quase 500 ml para poder separar em 3 partes, tá? Porque foi utilizado 500 ml de fermento e 1 litro d'água, né? Então, vai mais ou menos umas 500 ml, vai repartir em 3 partes, tá? Então, eu vou repartir e daí eu mostro pra vocês como que a gente vai seguir pra gente fazer a receita do pão. Aí, pessoal, lembrando, quando vocês forem abrir a garrafa do fermento, tá com processo de fermentação, vai estar com muito ar dentro, tá? Então, vocês nunca abrem de uma vez só, vocês têm que abrir devagar, para poder ir saindo o ar devagar, tá bom? Porque ele vai subir para cima. Então, aí quando ele subir, vocês fecham. Quando ele dá uma baixadinha, vocês vão abrindo. E vai repetindo esse processo. Ó, tá vendo? Ele parece um refrigerante. Ele vai subindo por causa do processo de fermentação. Então, vai abrindo bem devagarzinho, abrindo aos poucos. Então, saiu. Aí, depois que tiver saído, aí é só dar balançar ele, pra poder o fermento que tá aqui embaixo, né, a farinha subir. E daí, vai ter um pouquinho mais de ar, tá? Então, vai abrindo aos poucos. Agita de novo, para poder sair toda essa farinha que tá aqui embaixo. E é isso, pessoal. Agora eu vou separar aqui o fermento em 3 partes. Ó, eu já separei, tá? As 3 partes. Essa daqui é a que eu vou utilizar pra fazer o pão. Gente, cheira tipo cerveja, o fermento, tá? Então, agora eu vou utilizar pra fazer o pão. Então, bora lá. Então, a gente vai despejar aqui o fermento aqui dentro. O que a gente vai utilizar? A gente vai colocar 3 ovos, tá? Inteiros. Vamos colocar 12 colheres de açúcar. Gente, pode ficar despreocupado que não fica doce, tá? Fica no ponto certinho. E vamos colocar 1 copo de 200 ml de óleo. E isso é basicamente os ingredientes
do pão, tá? Depois fora a farinha que a gente vai utilizar para dar o ponto. Então, agora é só misturar aqui os ingredientes. Então, com os nossos ingredientes já misturados, a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. Aí, pessoal, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir mais mexer com a colher, daí vai ter que mexer com a mão, tá? Mas aí a gente vai colocando a farinha aqui aos poucos mesmo, pra não ter perigo de errar o ponto. Deixa eu tentar colocar mais pra vocês verem. É muito simples, gente, é bem pouquinho ingredientes que usa pra fazer esse pão e fica muito gostoso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro todas as vezes que tiver vídeos novos no canal. Não saia do vídeo sem você deixar o seu like, que isso é muito importante. E assista o vídeo até o final, para você não perder nenhuma dica. Acho que agora vai ficar difícil de mexer com a colher, depois de misturar daqui. Daí, então, a gente vai misturar com a mão. Gente, é muito gostoso esse pão, é um pão bem fofinho, bem gostoso mesmo. Não sei vocês, mas eu quando eu como o pão com fermento seco ou fresco, às vezes me dá queimação. Mas com esse fermento aqui, não tive, gente. Não tive queimação mesmo. E não foi só eu, a minha mãe, o meu irmão também, eles costumam ter queimação também. E com esse fermento, não tiveram queimação. Ó, acho que pode colocar mais um pouquinho de farinha antes da gente transferir para a mesa. Ó, agora tá um pouquinho difícil de mexer com a colher, então eu vou mexer com a mão. Não tem jeito, gente. Tem que ser com a mão. É melhor, a gente sente a textura da massa e não tem perigo de errar. Então, é mexer. Gente, fica um pão maravilhoso. E assim, o tempero do pão, né, o sal, o açúcar, fica no ponto certinho. Ó, então aqui já tá um pouco difícil de mexer aqui dentro agora, porque a massa já tá mais firme. Então, agora a gente vai transferir pra mesa, ou pra bancada, né, quem tiver bancada, pra gente sovar a massa e terminar de dar o ponto nela. Então, bora lá. Dá uma limpadinha aqui na mão. Sugestão, né, pra quem quer faturar uma graninha extra aí. Eu já tenho vídeo no canal, né, ensinando a fazer o pão caseiro. Mas esse pão aqui também, gente, esse pão, ele é super econômico pra quem quiser vender. Só que o problema é que você vai ter que sempre ter o fermento, né? E por ele ser um pouco demorado de fazer, então, você sempre vai ter que ter reserva pra não faltar pra você produzir. Mas é super econômico também de fazer, gente, esse pão aqui pra vender. O que você vai gastar? A água, a farinha pra poder fazer o fermento, sal. E depois de pronto o fermento, você vai gastar 3 ovos, farinha pra dar o ponto e açúcar e óleo. Muito simples, muito econômica. Essa receita é pra quem quer faturar uma graninha extra. Então, agora, gente, ó, é aquele ponto. A gente vai sovar até
ele desgrudar da mesa e não grudar mais na mão, ó. Tá vendo? Ele tá grudando um pouco ainda. Então, agora a gente vai sovar até dar o ponto. Então agora é sem segredo, só sovar. Pra massa ficar bem fofinha. Então, eu vou sovar aqui, vou acrescentando a farinha aos poucos. E quando tiver no ponto, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, já tá quase chegando no ponto. Acho que eu não vou precisar mais acrescentar farinha. Só vou misturar essa farinha aqui. E eu acho que já vai dar o ponto. Eu vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, ó, já deu ponto na massa. Não tá grudando na mão e nem na mesa, tá? Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês aqui o ponto, ó. Fica uma massa bem lisinha e bem fofinha. Não fica aquela massa pesada, não. Então, agora o que a gente vai fazer? Deixar crescer a massa, tá? Então, eu vou colocar aqui nessa bacia. Vou cobrir, tá? Pra deixar bem quentinho. E vou deixar crescer dentro do forno. Mas se vocês tiverem um cômodo aí da casa que for bem quentinho, pode colocar, tá? Então, quando a massa dobrar de volume mesmo, crescer bem, aí eu vou enrolar os pães, tá? Esse fermento, gente, ele é um pouco mais demorado que o fermento normal, tá? Aquele fresco, aquele seco. Por ser uma fermentação natural, então ele demora um pouco mais pra crescer. Mas o pão, gente, fica maravilhoso, fica muito bom. Então, agora eu vou abafar e vou deixar crescer. Quando crescer, eu mostro pra vocês qual que vai ser a nossa próxima etapa, né? Que vai ser enrolar os pães. Deixa eu só falar pra vocês, gente. Eu falei que eu tinha separado 2 quilos de farinha pra fazer o pão, né? Eu pesei aqui agora pra ver quanto que sobrou. Sobrou 500 e pouquinho, tá? Então, vai ser mais ou menos isso, 1 quilo e pouquinho, mas aí é bom separar 2 quilos de farinha, que pode ser, né, que... pode ser que a farinha de vocês seja mais úmida e possa ser que vá levar mais um pouco, tá? Então, aí é bom deixar separado aí pelo menos uns 2 quilos de farinha. Caso vá precisar, vocês já tenham aí a mão, tá bom? Então, pessoal, deixei crescer a massa, ó, cresceu bastante. Agora eu vou virar pra soltar ela, pra gente enrolar os pães. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui, só pra ela não grudar. E vou tirar aqui a massa. Gente, como eu falei pra vocês que esse fermento, ele não cresce igual o outro, né? Igual o fermento seco e o fresco. Ele tem uma ação um pouquinho mais lenta, por ser o fermento natural. Como aqui na minha cidade tá um pouquinho nublado o tempo, tá meio friozinho, então ele demorou mais um pouquinho para crescer. Então, eu deixei crescer de um dia pro outro, tá? Eu fiz ontem de manhã o pão e hoje de manhã eu vou enrolar o pão, tá bom? Então, eu deixei crescer de um dia pro outro. Mas quando é dia quente, ele cresce rapidinho, tá? Não comparado ao fermento seco e fresco, mas ele cresce mais do que, por exemplo, um dia nublado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar esses pães, né? Vamos pesar. Quem tiver balança, pode pesar com a balança. Quem não tiver, vai no olho aí mesmo, tá? Não tem problema. Eu quero tentar fazer com essa massa mais ou menos uns 4 pães, tá? Então, vamos lá. Vamos separar.
Eu quero fazer pão grande, tá? Mas quem quiser fazer pequeno, aí é só... Ó, então, os quatro pães vão dar 600 e poucas gramas, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir no rolo, né? Então, vamos lá. Então, abre. Aí, gente, é legal a gente ir virando a massa, tá? Então, vira ela e vai abrindo. Aí, o que é legal? Quando a gente for enrolar o pão, a gente sempre olha qual lado ele tá mais lisinho. O lado que tiver mais lisinho, você coloca pra baixo, porque é ele que vai ficar pra cima, tá? Então, aí, o que a gente vai fazer? Agora é só enrolar. A gente vai dando arrumadinho assim, ó, do lado e vamos enrolando. Enrola, gente, ó. Enrola e vai apertando ele pra baixo, ó. Enrola e vai apertando ele pra baixo. Enrola e vai apertando ele pra baixo. E vai arrumando aqui dos lados, ó. Ó, então assim ficou o pão, tá? Aí vocês dão uma arrumadinha. O resultado. Aí, quando vocês for pôr na assadeira, coloca essa parte aqui, ó. Essa dobra virada pra baixo. Pra quando ele crescer, ele não abrir, tá bom? É só colocar na assadeira e repetir esse processo, esse mesmo processo com os outros pães. Eu vou fazer mais um pra vocês verem. Então, abre aqui. Vira a massa. E abre do outro lado. Aí, vocês observam que lado que tá mais liso. Esse daqui tá mais bonito. Então, eu vou virar, puxar ele pra baixo. Aí, agora a gente dá uma arrumadinha aqui na massa. Dá uma arrumadinha e vai enrolando, ó. Enrola, vai apertando pra baixo e vai arrumando aqui dos lados, ó. E já tá pronto mais um pão. Então, eu vou repetir esse processo com os outros pães e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, então, já enrolei os outros pães, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma arrumadinha no pão. A gente vai observar se tem algum pão torto, pra gente deixar ele retinho. Senão, quando ele crescer, ele vai ficar todo torto, vai ficar feio, tá? Aí, quando ele estiver crescendo, vocês vão observando também que às vezes ele vai dando uma entortadinha. Então, daí pra vocês irem arrumando, tá bom? Aí, agora, sem segredo. É só jogar um pano por cima, colocar ele em um lugar bem quentinho, dentro de um forno ou em algum lugar, algum cantinho da sua casa que esteja bem quentinho, tá? Se tiver sacola, joga por cima, porque daí abafa mais e ele cresce mais rápido, tá bom? Então, agora, eu vou cobrir e vou colocar num lugar bem quentinho. Quando ele crescer, eu venho pra mostrar pra vocês. Então, cresceu o pão, gente. Agora, eu vou botar pra assar. Ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui o tamanho do pão. Ele ficou bem grandão. E aí, quando a gente coloca no forno, logicamente, ele vai crescer mais um pouco. Então, agora eu vou pôr pra assar num forno a 180 graus, de 40 a 45 minutos, ou até ele ficar douradinho, tá? Quando ele assar, eu mostro pra vocês o resultado. Então, já assou o pão, gente. Eu já comecei a tirar aqui, pra ficar mais fácil pra tirar, pra mostrar pra vocês. Então, eu já cortei aqui no meio. E eu vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. O pão tá morninho. Ó. Ainda ele tá com a casquinha meia crocante, porque ele tá quente ainda. Mas quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais molinho o pão, tá? Mas ele tá bem fofinho, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó, tá bem fofinho o pão. Aí, quando ele esfriar, ele vai ficar com a casquinha aqui de cima bem mais molinha. Eu vou partir um pedacinho, porque nada mais gostoso que comer um pão caseiro, ele quentinho, né? Eu, pelo menos, super gosto. Então, eu vou partir pra mostrar pra vocês, tá?
Eu não gosto de comer essa parte aqui da ponta do pão. Eu gosto de comer essa parte aqui sem ser da ponta. Então, eu vou pegar outra parte. Cada um em suas manias, né? Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ficou bem fofinho, ó. Bem fofinho mesmo. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem mais fofinho ainda, ó. Então, eu vou passar aqui um pedacinho, um pouquinho de requeijão aqui no pão e eu vou provar o pão. Então, aqui, pessoal, tá o pãozinho. Eu vou provar pra mostrar pra vocês. Muito bom. Quem comer esse pão não vai falar que esse pão é feito com fermento natural. Ele é muito gostoso, bem fofinho. O doce, o sal, é no ponto, não fica salgado, não fica doce. Fica no ponto mesmo, tá? Façam, tenho certeza que vocês vão gostar desse pão. E me conta aqui nos comentários o que vocês acharam da receita. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro todas as vezes que tiver vídeos novos aqui no canal.